alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Essa é a nossa aula de número 95, é a nossa terceira parte do estudo sobre razões trigonométricas. Se você não viu a parte 1 e 2, eu recomendo que você volte e assista. Nosso objetivo hoje vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo razões trigonométricas. Então a aula de hoje vai ser só a aula de exemplos. Recomendo que você assista as duas aulas anteriores, porque é lá que a prof vai explicar exatamente, né, a origem de cada uma dessas razões e a relação que elas têm aí dentro do nosso triângulo retângulo, tá certo? Então os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua para fazer as anotações e resolver depois os exercícios, ok? Então, um resumo breve para a gente lembrar o que a gente estudou nas duas últimas aulas. A razão seno de alfa ela vai ter relação com o cateto oposto e a hipotenusa do seu triângulo. A razão cosseno de alfa vai ter relação com o cateto adjacente à hipotenusa do triângulo. E tangente de alfa tem relação com o cateto oposto e o cateto adjacente. Lembrando que dentro do nosso triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o nosso lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos vão depender de qual ângulo que a gente está trabalhando. Então, para esse ângulo alfa aqui, o cateto adjacente é esse cateto que faz parte desse ângulo, né? E o cateto oposto vai ser aquele cateto que está do outro lado ali do nosso triângulo, ok? Então, os exemplos, né? Vamos começar então com o exemplo de número 1. Número 1. Vamos calcular o valor de seno de θ e de seno de gama no triângulo retângulo MNO representado a seguir. Então, a gente tem esse triângulo aqui, a gente tem que 3 centímetros é nossa hipotenusa e os nossos catetos valem raiz de 5 e 2 centímetros. Aí vai depender de quem que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos iniciar trabalhando com o seno de θ, tá? O ângulo θ é este daqui. Seno tem a relação cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto a θ é este aqui, NO, certo? E a nossa hipotenusa, MN, por isso que a relação ficou NO sobre MN. O valor de NO é 2 centímetros, por isso que a gente coloca o 2 aqui. E o valor de MN vai ser 3, ok? Então, no caso, o seno de θ seria 2/3 neste caso aqui. O seno de gama, já neste triângulo aqui, aí eu vou relacionar novamente, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto à gama é esse que vale raiz de 5, o cateto MO, e a hipotenusa vai ser MN, que vale 3 centímetros. Por isso que eu substituo aqui e eu fico com raiz de 5 sobre 3. Então, o seno de θ é 2/3 e o seno de gama é raiz de 5 sobre 3. Ok? Bem fácil de fazer, né? Mas é aquela informação que a prof falou. O cateto oposto e o cateto adjacente vão depender de qual ângulo que a gente está querendo. Então, quando eu trabalhei com o ângulo θ, o meu ângulo oposto era o 2. Quando eu trabalhei com o ângulo gama, o meu cateto oposto era o raiz de 5. Então, depende do ângulo, aí eu vou ter qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente. Tranquilo? Então, número 2. Agora, ele pede para eu calcular o cosseno de θ e o cosseno de gama no mesmo triângulo retângulo que a gente já tinha, o triângulo MNO. Olha só. Então, vamos lá. Cosseno de θ, o cosseno tem relação com o cateto adjacente. O cateto adjacente a θ vai ser aquele cateto que faz parte do ângulo. Então, é o cateto raiz de 5. Por isso que eu tenho aqui, então, raiz de 5 sobre 3, que é a nossa hipotenusa, ok? Para calcular o cosseno de gama, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar com o cateto adjacente à gama, que é o cateto que faz parte aqui, né, do meu lado, do meu ângulo. Então, cateto adjacente à gama é o cateto que mede 2 centímetros e a nossa hipotenusa é 3, certo? Então, eu vou ter que o cosseno de θ é raiz de 5 sobre 3 e eu vou ter que o cosseno de gama vai ser 2/3. Tranquilo? Nosso terceiro exemplo, então, vai ser calcular a tangente, né? Ainda do mesmo triângulo, né? Mas ali vou calcular a tangente do ângulo θ e do ângulo gama no triângulo retângulo MNO que a gente tem desenhado aqui. Então, novamente, as mesmas informações. Eu tenho que a tangente relaciona ali cateto oposto com cateto adjacente. Então, vamos lá. Estou trabalhando com θ.
Então, θ, o cateto oposto a θ vai ser 2, aqui. E o cateto oposto a θ vai ser raiz de 5, desculpa. O cateto adjacente a θ vai ser raiz de 5. Por isso que na hora de escrever a tangente, eu vou colocar 2 sobre raiz de 5. A gente sabe que não pode deixar a raiz embaixo da nossa fração, né, no denominador. Então, a gente vai fazer a racionalização. E após a racionalização, eu vou chegar no resultado que é 2 raiz de 5 sobre 5, ok? Agora, para calcular a tangente de gama, mesma coisa. Cateto oposto a gama, raiz de 5. Cateto adjacente a gama, 2 centímetros. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho, então, raiz de 5 sobre 2. Essa é a tangente de gama, ok? Então, só resumindo, tangente de θ, 2 raiz de 5 sobre 5. Tangente de gama, raiz de 5 sobre 2, ok? É bem facinho, né? É só você saber identificar corretamente cada coisa dentro do triângulo retângulo ali, beleza? Vamos para o exemplo de número 4, então. Sabendo que as medidas de comprimento estão em centímetros, determine o valor de x e calcule o valor de seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, observando o nosso triângulo aqui, a gente tem o ângulo beta aqui e a gente tem a nossa hipotenusa, que é o lado AB, a gente tem o cateto oposto a beta, que é o lado AC, e o cateto adjacente a beta, que é o lado X. Tá, mas como que eu vou calcular o valor de X, então? E depois ainda calcular o valor de seno, cosseno e tangente? Lembrem-se do que a gente viu na última aula. A gente pode utilizar o nosso Teorema de Pitágoras, né? Então, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x e, consequentemente, o valor de cada um dos lados do meu triângulo. Então, vamos iniciar aplicando Pitágoras aqui, tá? Aplicando Pitágoras, a gente sabe que ele me diz que é o quadrado da hipotenusa, então a minha hipotenusa é x mais 4 ao quadrado. Vai ter que ser igual a o quadrado de um cateto, x menos 4 ao quadrado, mais o quadrado de outro cateto, que é x. Então, este aqui vai ser o nosso Teorema de Pitágoras para a gente calcular o valor de x, tá certo? Então, resolvendo cada um desses quadrados aqui, a gente vai chegar em x² mais 8x mais 16 igual x² menos 8x mais 16 mais x². Passando tudo para o lado esquerdo da equação, eu vou ficar então com 2x², né? Eu vou somar aqui os 2x² que eu tinha ali. 2x² menos x² menos 8x, menos 8x, que já era negativo, continua negativo, mais 16 menos 16 igual a 0, certo? Isso me resulta, então, a x² menos 16x igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau incompleta, a gente já aprendeu como resolver ela esse ano. A gente pode resolver por Bhaskara ou resolver pelo método aqui de fatoração, né? Então, eu fatoro esse x² menos 16x, eu fico com x que multiplica x menos 16 igual a 0. A gente sabe que a partir disso, ou eu tenho x igual a 0, né? Ou x menos 16 igual a 0. Como a gente está trabalhando com uma medida, não pode ser 0, né? O x vale uma medida em centímetros, então não pode ser 0. Então, eu vou ficar somente com x igual a 16. E aí, eu estabeleci que o meu x vale 16. Mas essa não era só a pergunta da minha questão. A pergunta era qual o valor de x, qual o valor de seno, cosseno e tangente de beta. Então, agora, eu preciso, para calcular seno, cosseno e tangente, descobrir quais são os valores do lado do meu triângulo. Eu vou utilizar isso com base no valor de x que eu encontrei, certo? Então, para descobrir o valor de x, para descobrir o valor dos lados, eu preciso usar o valor de x que eu encontrei. Então, x é igual a 16. Então, um dos lados, que é, no caso, a nossa hipotenusa, vale x mais 4, que vai ser 16 mais 4, que me resulta em 20. O outro lado do meu triângulo vai ser x menos 4. Então, 16 menos 4 me resulta em 12. E, por fim, um lado vale só x. Então, esse lado vai valer 16. Refazendo o meu desenho, né, agora com os valores corretos, eu tenho a seguinte informação. O lado AB vale 20, o lado AC vale 12 e o lado BC vale 16. A partir dessas informações, né,
Já encontramos os valores dos lados do triângulo, agora a gente tem que calcular a segunda parte da pergunta, que era seno, cosseno e tangente de beta. Então, vamos calcular. Seno de beta vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a beta? 12 centímetros. E a minha hipotenusa vale 20. Eu posso simplificar essa fração, eu chego em 3/5 e eu posso escrever ele também na forma decimal, 0,6, ok? O cosseno de beta vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a beta é aquele que faz parte de beta, então é 16 sobre a hipotenusa, que é 20. 16 sobre 20, eu consigo simplificar essa fração e eu chego então na fração 4/5, ok? A fração 4/5 eu posso também escrever da forma decimal, 0,8. Por fim, tangente de beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 12, cateto adjacente 16. Simplifico essa fração, chego em 3/4, ou eu posso escrever na forma decimal, 0,75. Então, observem, a pergunta era uma pergunta simples. Qual o valor de x, qual o valor de seno, cosseno e tangente? Mas eu precisei usar Pitágoras para poder chegar no valor de x. Depois de chegar no valor de x, eu tive que encontrar o valor de cada um dos lados do meu triângulo para daí poder calcular seno, cosseno e tangente. Então, percebam como a conta aqui, né, esse exercício, tem várias partes que precisam ser feitas até eu poder chegar no resultado final, ok? Vocês precisam seguir essa ordem para conseguir encontrar o resultado correto, tranquilo? Façam com calma quando vocês forem fazer os exercícios. Pode ser que os exercícios que vocês vão fazer também precisem de várias partes. Mas não precisa ficar preocupado, é só fazer com calma cada uma delas que você vai chegar no resultado que você está procurando, tá certo? Quinto exemplo, então aqui a gente tem a figura a seguir, mostra um retângulo ABCD e a diagonal AC. Sabendo que tangente de alfa é igual a 1/4, determine a medida da área desse retângulo. Então ele me disse que tangente de alfa é igual a 1/4 e eu tenho que o meu cateto adjacente a alfa é x mais 5 e o meu cateto oposto a alfa é x. Se no caso ele me falasse seno de alfa ou cosseno de alfa, eu teria que calcular o valor da minha hipotenusa primeiro para poder resolver esse exercício. Mas como ele já me deu direto tangente de alfa e a tangente relaciona cateto oposto com cateto adjacente, eu vou poder resolver direto esse exercício. Então a primeira coisa que ele me deu é que tangente de alfa é igual a 1/4. Então, eu sei que a tangente de alfa, que tem relação com o cateto oposto e o cateto adjacente, é igual a 1/4. Ou seja, quem é o cateto oposto? X. Sobre o meu cateto adjacente, x mais 15. E isso tudo tem que ser igual a 1/4. Faço a multiplicação cruzada dessas informações. 1 vezes x mais 5 1 vezes x mais 15 fica x mais 15 e 4 vezes x vai me resultar em 4x. Passando o x para o outro lado, ele vai ficar negativo, então eu vou ficar com 4x menos x igual a 15. E aí eu tenho 3x igual a 15, passo o 3 dividindo para o outro lado, eu vou ficar com 15 divididos por 3. X então vai ser igual a 5, certo? Mas prestem atenção, ele pediu para eu calcular aqui por fim, a prof esqueceu de escrever aqui, né? Ele quer que a gente calcule a área desse retângulo, né? Então, a área nada mais é do que a multiplicação dos dois lados. X que multiplica x mais 15, certo? A gente chegou à informação de que x vale 5, certo? Então, vai ser 5 que multiplica 5 mais 15. Ou seja, 5 que multiplica 20, né? A área, então, vai ser 100, ok? Então, a área desse retângulo vai ser 100 aí centímetros, tá certo, gente? Bem facinho de fazer, bem facinho de aplicar, exige um passo a passo mais rigoroso, mas não é nenhum cálculo que vocês não tenham visto até agora, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender aí como que vocês podem aplicar de diferentes maneiras, né, as razões trigonométricas aí no estudo dos triângulos. E não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.